Olá a todos, me chamo Raul Silveira, sou aluno do Programa de Educação Tutorial em Ciência da Computação, aqui da UFRN, e vamos começar aqui nosso primeiro curso, que vai ser disponibilizado aqui no canal do PET no YouTube, que trata-se sobre prototipagem em placas de circuitos eletrônicos. Bom, ao longo dessa apresentação aqui, será abordado os termos teóricos do processo de prototipagem de placas de circuitos eletrônicos. Esse curso será uma série de 4 vídeos, este aqui é o primeiro, onde a gente vai abordar o processo de fabricação de uma plaquinha de um controle de videogame. Esse aqui é o roteiro da nossa apresentação. Inicialmente a gente vai abordar um pouco sobre o que é o projeto de circuitos eletrônicos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os componentes que se utiliza para poder construir um circuito, quais são os estilos de fabricação de placas, e aí depois a gente vai entrar no nosso projeto, que vai perdurar durante todo esse mini curso, durante todo esse curso, que trata-se de um gamepad. Primeiramente a gente vai falar da motivação para a construção desse projeto, depois como é que ele é feito, como é que ele funciona, em seguida os componentes utilizados para construir o mesmo. Em seguida, vamos dar a introdução sobre o software que a gente vai utilizar para poder projetar todo o desenho da nossa placa e já dar continuidade para o próximo vídeo. Bom, do que trata-se o projeto de circuitos eletrônicos? Dado a popularização do Arduino, que é uma plataforma de prototipagem de projetos de circuitos eletrônicos, muitas pessoas conseguem desenvolver suas ideias utilizando essa plataforma, sem que seja necessário muito conhecimento para poder criar os projetos, uma facilidade durante a programação e uma facilidade durante a montagem desse circuito. Aqui a gente consegue enxergar 3 exemplos de projetos: um cubo de LED, um carrinho, um sensor de obstáculos na frente e um drone. Todos eles usam a placa Arduino, que está aqui também representada. O primeiro passo para poder se construir um projeto desse utilizando o Arduino, uma protoboard. Uma protoboard nada mais é do que um módulo de conexões internas, onde é possível você colocar componentes eletrônicos e conexões, que a gente chama de jumpers, de forma a criar junções entre esses componentes para formar um circuito eletrônico. É ótimo para poder ver o projeto durante o seu funcionamento, mas não é o ideal para um produto final. A protoboard em si ela pode ser separada em 2 partes. A gente vai ter furos conectados e furos desconectados. Aqui a gente consegue ver nesse fatiamento que existe uma interconexão de cada um desses furos, tanto na parte horizontal quanto na parte vertical. Em alguns pontos a gente consegue ver que cada linha ela é isolada e não possui conexões entre si, porém suas colunas são conectadas. No caso, para este outro lado aqui, que é a parte da alimentação, que é utilizado para colocar energia no circuito, a gente tem a interconexão sendo feita na forma oposta. Todo o barramento vertical é conectado e é isolado horizontalmente. Bom, mas aí por que a gente ainda não recomenda o uso de protoboard? Ela é ótima para deixar o circuito organizado, só que quando começa a se aumentar a complexidade do projeto, o circuito vai ficando um pouco mais bagunçado. E aí fica difícil o projetista conseguir identificar, caso aconteça algum problema, onde o problema está ocorrendo. E aí é por isso que a gente se utiliza de placas de circuito impresso. Quanto mais complexo o projeto for, mais ele vai demandar de algo que deixe ele mais organizado. Além disso, as placas de circuito impresso elas servem também para construir um protótipo um pouco mais robusto, tornando ele um pouco mais próximo de um produto do que de um protótipo. Geralmente a construção das placas de circuito impresso são feitas utilizando uma placa condutora, geralmente feita de cobre e um material isolante. E a proposta dela também, além de tudo isso, é tentar miniaturizar todo o projeto, dado que o projetista não precisa ter todo aquele espaço ocupado por fios, e sim algo
um pouco menor e compacto. Os tipos de componentes que a gente tem para poder construir esses circuitos eletrônicos são esses daqui. Nós temos componentes que vão variar de material e cada um vai ter sua propriedade elétrica correspondente. Existem 3 tipos de componentes: os passivos, os ativos e os eletromecânicos. A diferença entre eles é basicamente a seguinte: os componentes passivos, eles dependem de uma interação de uma pessoa com ele ou de um ambiente para com ele. Aqui na imagem inferior a gente tem LDR, é um resistor sensível à intensidade de luz. Quando ocorre uma intensidade de luz muito forte, ele tende a mudar seu valor de resistência. Do lado dele a gente tem outras variações, que são os potenciômetros, que o usuário ele pode rotacionar essa parte superior ou essa estrelinha com uma ferramenta e mudar também a sua resistência. Já os componentes ativos, na imagem superior esquerda, dependem da própria corrente elétrica para poder fazer suas operações. E aí a gente tem o resistor padrão, convencional, um diodo que ele vai, dependendo do sentido da corrente, ele vai conduzir ou não conduzir corrente elétrica, os transistores, que geralmente são utilizados nos computadores, os capacitores que armazenam energia para depois poder liberar, e entre outros. Um outro tipo de componente são os eletromecânicos. Aqui a gente consegue ver um exemplo de que se chama relé, um mecanismo de chaveamento do circuito, onde quando inserido uma corrente elétrica, a bobina interna dentro dele gera um campo magnético, consegue atrair ou repelir um conector de metal, fazendo com que 2 circuitos isolados possam se conectar ou se desconectar. E aí cada componente desse vai realizar sua função dentro de um circuito. E aí, entrando um pouco mais a fundo nos componentes, a gente tem a distinção entre 2 tipos. Os convencionais, que são os mais comuns encontrados em equipamentos um pouco mais antigos, são maiores, consomem às vezes um pouco mais de energia, dissipam um pouco mais de calor. Para utilizar esses componentes nas placas, as placas precisam ser perfuradas para poder realizar o processo de soldagem. Geralmente eles são soldados ao lado oposto da placa. Na camada isolada da placa ficam os componentes e na outra camada, que possui a camada condutora, é onde é feita a soldagem. Geralmente são utilizados em projetos que não necessitam de uma restrição de área, temperatura ou até mesmo para prototipagem. Já no caso dos SMDs, são componentes mais recentes. Eles são geralmente utilizados em celulares, notebooks, todos estes dispositivos que necessitam de uma área menor. Geralmente eles são posicionados e soldados na mesma camada. Não necessariamente a placa precisa ter furos para soldar esses componentes. Eles são bem menores, um pouco mais complicados de manipular devido ao seu tamanho, porém eles não gastam tanta energia e nem dissipam tanto calor quanto os convencionais. E aí, no processo de fabricação de placas, o que a gente vai ter são tipos de placas para o projetista poder colocar o seu circuito. Quando a placa ela não tem nenhum circuito desenhado, a gente chama ela de placa cega, por ela não ter nenhum circuito e nenhum furo. Geralmente elas são feitas de um material isolante, que não conduz eletricidade, e um material condutor, geralmente cobre. Os tipos mais conhecidos desses materiais isolantes são o fenolite, que é um tipo de plástico um pouco mais frágil e fácil de quebrar, e fibra de vidro, que já é um pouco mais resistente, um pouco mais difícil de quebrar ou de ocorrer um rompimento no circuito. E aí, o processo de fabricação, a gente tem 2 tipos de formas de fabricar uma placa de circuito impresso. A indústria geralmente utiliza uma impressão com brocas e ferramentas. Existe uma impressora específica para poder fazer esse circuito. E o método caseiro, não oficial, geralmente é feito através de corrosão do cobre na placa. Utiliza-se uma solução de percloreto de ferro para poder fazer a corrosão desse cobre, deixando apenas o circuito e a camada de isolamento da placa. Cada um desses métodos possui vantagens e desvantagens sobre a fabricação de placas de circuito impresso. No caso do método industrial, as impressoras elas utilizam-se de brocas fininhas, fáceis de serem quebradas. Caso caia no chão, é muito fácil essa broca quebrar.
Geralmente são um pouco mais caras do que as brocas de furadeira e outras ferramentas que a gente conhece. E o fato delas serem muito fininhas conseguem dar uma precisão melhor no desenho do circuito, que é uma das vantagens que ela fornece. Além de ser muito mais rápido o processo de fabricação, melhorando a qualidade desses circuitos, além de ter uma precisão também na perfuração da placa. Então a gente pode construir um circuito impresso com furos de diversos diâmetros. Para componentes que precisem de um furo um pouco maior, esse método ele é melhor, já que ele tem uma disponibilidade de brocas e ferramentas maior para poder fazer isso. Além disso, para projetos SMD ele também seria o mais ideal, já que ele consegue criar trilhas um pouco mais finas, tornando o circuito um pouco mais compacto, contribuindo para que o projetista possa reduzir o tamanho desse circuito. A desvantagem desse método industrial é o custo financeiro necessário para a compra de material, incluindo impressora e brocas. A manutenção na impressora também é algo que encarece um pouco. E a placa de fibra de vidro ela já é um pouco mais cara do que a placa de fenolite. É possível sim também utilizar uma placa de fenolite nessas impressoras, mas é muito mais fácil, dado a fragilidade da placa de fenolite, é muito mais fácil com que o circuito possa ser rompido durante o corte ou até mesmo durante a perfuração da placa. Por isso recomenda-se utilizar placas de fibra de vidro. Para o método de corrosão, a gente tem 3 formas distintas de fazer isso. Podemos fazer um desenho utilizando uma caneta de CD ou DVD. Podemos fazer uma impressão do circuito utilizando uma impressora laser com toner. Ou podemos utilizar uma transparência com o circuito impresso para poder passar esse circuito para a placa. A corrosão em si ela é feita basicamente adicionando uma solução química corrosiva de cobre à placa, de forma que todo o desenho do circuito possa ser isolado com essa tinta ou com o toner, e após adicionar essa solução, todo o cobre possa ser corroído, deixando apenas a parte que foi isolada pelo toner ou caneta. No caso da caneta, nada mais é do que pegar uma caneta de CD ou DVD e fazer o desenho de todas as trilhas e locais onde serão perfurados na placa, a fim de deixar todo o desenho do circuito uniforme na placa. Dependendo da qualidade da caneta, pode ser necessário um tempo adicional para deixar a tinta secar e não dissolver na solução que a gente adicionar à plaquinha. Em seguida, é só aplicar o processo de corrosão e aí toda a parte escura que foi pintada pela caneta irá se manter na placa e abaixo dela ficará o cobre. Em seguida é só limpar com água e detergente que toda a tinta vai sair, deixando apenas o cobre. Uma outra forma é utilizando o toner. E aí, nesse caso, é necessário uma impressora laser para fazer a transferência do toner para o papel e, em seguida, ser feito o processo inverso dessa termotransferência, transferindo do papel para a camada de cobre da nossa placa. E aí, esse processo de termotransferência pode ser feito utilizando um ferro de passar roupa, onde se esquenta a parte oposta que contém o toner, que contém o desenho do circuito, e, em seguida, coloca-se a placa com o papel e o circuito em uma água para poder deixar apenas o toner. Caso ocorra alguma falha no circuito, pode-se voltar para o método anterior, que utiliza a caneta, para fazer essa correção de falhas. Em seguida, aplica-se a corrosão também com a solução de corrosão do cobre. O outro método é utilizando o fotolito. O fotolito ele é aquela folha transparência que a gente utilizava em retroprojetores e, nesse caso, imprime-se nessa folha o desenho do circuito. Esse desenho do circuito vai ser passado para a placa da seguinte forma. Aplica-se uma tinta fotossensível, onde ao colocar essa parte mais escura que tem o circuito na placa e aplicar uma luz negra em cima dele, toda essa parte escura da placa vai sumir ao adicionar uma solução de água com barrilha. Isso é semelhante à revelação de fotografias. E toda a parte que foi tocada pela luz negra
vai permanecer azul na placa, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Em seguida é só aplicar o processo de corrosão também com a solução de corrosão de cobre. E aí as vantagens que a gente tem em fazer esse método é porque o custo ele é mais acessível, dado que a gente pode usar placas de material mais barato e não é necessário uma impressora com diversas ferramentas e brocas. O uso da solução do percloreto de ferro ela é reutilizável até certo ponto, não para sempre ela poderá ser reutilizável, mas isso já ajuda bastante para quem quer reduzir um pouco de custo e fabricar mais de uma placa. Pode ser feito tanto utilizando placas de fenolite quanto de fibra de vidro. Não necessariamente vai dar algum problema caso utilize a de fenolite ou de fibra de vidro. Porém, de desvantagens é que isso é um processo um pouco mais lento e bem mais trabalhoso. Por quê? Porque muitas das vezes o circuito pode não sair perfeito e o projetista precisa refazer todo o processo novamente. Em alguns casos, ele pode perder qualidade, como a gente consegue ver aqui nessas imagens. Não sai perfeitamente o circuito. Em alguns casos, precisa se limpar novamente a placa para fazer novamente o processo. E, nesse caso, os furos não são feitos por uma impressora. Eles devem ser feitos manualmente usando um perfurador ou uma outra ferramenta que o projetista tenha para poder fazer furos, como uma furadeira ou coisa semelhante. Nesse caso, como pode ocorrer algumas falhas, é ideal que o projetista não crie interconexões muito finas no circuito. Durante esse processo pode dar algum problema, então o ideal é que ele evite deixar o circuito mais compacto e sim um pouquinho maior. Bom, agora a gente vai entrar no nosso projeto em si, que é um gamepad, né? Um controle de videogame. E a motivação para a construção desse projeto é que ele é um projeto simples de se construir uma placa de circuito impresso. Ele não demanda muitos componentes, muita complexidade, nem muitas interconexões entre esses componentes. Além disso, ele não possui uma restrição de área tão alta. Podemos construir um joystick de tamanho padrão, que a gente já costuma utilizar. Vai utilizar componentes passivos e ativos, então a gente já tem um pouco mais dos nossos tipos de componentes que a gente pode utilizar. E no final ele é algo divertido que o projetista ainda pode utilizar e brincar um pouquinho. Aqui a gente está vendo como é que ele está funcionando. Nosso aluno aqui, o Jonathan, ele está testando o joystick. Ele está utilizando ele para jogar o joguinho do dinossauro quando cai a internet no Google Chrome. E aí aqui a gente tem a lista dos componentes que a gente vai utilizar nesse curso para a construção do nosso projeto. Para o gamepad a gente vai utilizar conectores de bateria, bateria de 9 volts, botões, resistores, capacitores, cristal oscilador, regulador de tensão, emissor infravermelho e o microcontrolador do Arduino. Mas espera, o que cada um desses componentes ele vai de fato fazer com o circuito? Aqui a gente vai entrar na parte teórica, que é onde a gente vai detalhar cada um desses componentes que vamos utilizar no nosso circuito. Detalhe que nenhum desses componentes que nós vamos utilizar é um componente SMD. Todos que nós iremos utilizar são componentes convencionais, para facilitar também na hora do desenvolvimento. Na parte de conectores, a gente tem dois tipos de conectores, o conector macho e o conector fêmea. O conector macho, geralmente tem esse prolongamento maior nele para ser encaixado no conector fêmea. Aqui a gente tem dois exemplos, né? O conector macho P4, que é conectado ao conector fêmea P4. E aqui o que a gente mais costuma ver, que é o conector P3, que é o daquele que tem fone e microfone, que a gente usa no celular. E logo abaixo dele tem o seu conector fêmea. Eles são geralmente utilizados para conectar módulos de um sistema maior. Nesse caso, vamos utilizar ele para conectar a bateria. A bateria que a gente vai utilizar nesse caso é uma bateria de 9 volts. Ela é utilizada para armazenar a energia que vai servir de alimentação para o nosso circuito. Essa bateria ela possui 9 volts de tensão. A tensão nada mais é do que a força que impulsiona os elétrons de um polo da bateria para o outro, geralmente do polo que possui mais
elétrons, o polo positivo, para o polo que possui menos elétrons, o polo negativo. Aqui nós temos um outro componente que vamos utilizar, que é o push button. Em alguns lugares a gente escuta o nome dele como chave táctil. Ele é um componente passivo, é necessário a interação de um ser humano com ele para poder realizar uma conexão entre dois circuitos isolados, como a gente pode ver aqui nesse diagrama. Quando o jogador pressionar o botão, ele vai conduzir o filamento que tem de A para D com o filamento de B para C. E aí a gente vai ter uma corrente elétrica passando entre esses dois filamentos. Resistor é um outro componente que é ativo. Nesse caso, ele é útil para reduzir o fluxo de elétrons que tem dentro do circuito. Se a gente não utilizar nenhum componente que possua uma certa resistência à corrente elétrica, ocorre o que a gente costuma chamar de curto-circuito, que pode queimar o nosso componente e, em alguns casos, causar até pequenas explosões. A unidade de medida utilizada para o resistor é o ohm e geralmente o valor identificado nos resistores convencionais é feito por faixa de cores. Nos SMDs é impresso na parte superior o número referente ao valor do resistor. No caso aqui para o esquema de cores, a gente tem cada faixa de cor representando um valor específico. As três primeiras faixas da esquerda para a direita representam o valor do resistor e a quarta faixa representa o multiplicador desse valor. Para o resistor acima, a gente consegue identificar que o resistor seria de 2, 0 vezes 1, então ele seria de 20 ohms. E a última faixa, que ela é marrom, ela seria o valor de tolerância desse resistor. O quanto ele pode variar a sua resistência, dado que o fabricante não vai dar o valor exato para o resistor. Então, nesse caso, por ele ser marrom, ele pode variar em 1% nessa resistência. Um outro componente é o capacitor. O capacitor ele é um armazenador de energia. Quando se injeta uma corrente elétrica em um dos pinos do capacitor, ele vai armazenar em uma placa condutora, aqui a gente pode ver nessa imagem, os elétrons vão ficar armazenados ao redor dessa placa condutora. Separado por um material isolante, um material dielétrico, vai estar uma outra placa também condutora. Quando for necessário ocorrer uma descarga desse capacitor, os elétrons vão soltar da placa condutora inicial para o lado terminal, que possui a outra placa condutora. E aí vai ocorrer uma descarga do capacitor. Isso geralmente é comum, visto em flashes de máquinas fotográficas. Quando a gente carrega o capacitor, a gente armazena a energia e quando tira a foto que o flash dispara, é feita uma descarga desse capacitor, liberando energia para iluminar o ambiente, através de uma lâmpada ou algum LED. A unidade de medida utilizada para o capacitor é o Faraday e cada capacitor vai variar de acordo com a sua necessidade ou capacitância. Nós temos os capacitores eletrolíticos, que nesse caso eles são carregados apenas de um dos seus pinos, então ele possui uma polaridade. Caso ele seja invertido, não vai conseguir realizar o armazenamento de energia. E eles são geralmente utilizados para projetos que requerem uma alta capacitância. Então ele consegue guardar mais energia do que os outros. Nesse caso, sua capacitância é geralmente encontrada em microfarads. Os capacitores cerâmicos e os de poliéster geralmente possuem uma capacitância um pouco inferior com relação ao capacitor eletrolítico. E nesse caso eles não possuem polaridade, eles podem ser carregados de qualquer um dos lados. Um outro componente que a gente vai utilizar é o cristal oscilador. O cristal oscilador ele geralmente é encontrado em projetos que possuem circuitos digitais. Ele é responsável por gerar o clock, no caso a sincronia entre a transmissão de um módulo do circuito para outro, e sua unidade de medida é o Hertz, dado que ele vai gerar uma frequência de impulsos de corrente. O outro componente que também vamos utilizar é o regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito digital, que nesse caso, o nosso projeto, a bateria vai fornecer 9 volts de tensão para o circuito. Entretanto, o microcontrolador que a gente vai utilizar, ele requer apenas 5 volts para o funcionamento.
um pouco mais acima disso e pode queimar o microcontrolador, dado que a gente vai ter uma força muito maior do que o que ele espera. Nesse caso, o que é que ele vai fazer, esse regulador de tensão? Ele vai consumir esses 9 volts, liberando apenas 5 volts para o circuito. E aí é que a gente consegue enxergar nesse diagrama que é o pino 1, que é de entrada, vai entrar os 9 volts, e o pino 3, que é o de saída, vai sair os 5 volts. O ground, que é o terra, ele vai ser comum a todo o circuito. Tudo que for de elétron que vai fluir pelo circuito vai voltar para o ground. Por isso se chama circuito. Ele caminha por arestas e volta para sua fonte de energia. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o regulador de tensão chamado LM7805. O seu fabricante ele separa esses reguladores de tensão por família. Família nada mais é do que uma classe de componentes específico. E o 05 ao final do LM78 indica o quanto ele libera para o circuito. Nesse caso 5 volts. A comunicação que a gente vai fazer do nosso circuito para com o computador ao qual ele vai receber vai ser através de um LED emissor infravermelho. O LED emissor infravermelho é semelhante a qualquer outro LED. A diferença é que ele não vai emitir luz visível. Ele vai emitir uma luz infravermelha. É geralmente encontrado em controles de TV, de ar-condicionado. Geralmente se usa esse LED emissor infravermelho para enviar o sinal do controle para o receptor na TV. Esse componente ele deixa apenas passar corrente em um único sentido. Isso é uma propriedade do diodo. O diodo ele permite apenas a passagem de corrente apenas em um único sentido. Se a corrente tentar passar no outro sentido, ele vai segurar ela e não vai deixar passar para o outro lado. Aqui a gente consegue enxergar um pouco como é que ele é internamente. Ele possui todo esse revestimento aqui que vai conseguir espalhar um pouco a luz, e internamente a gente tem os polos, que basicamente ele vai ter um cristal interno. E quando for injetada uma corrente passando por esse fio do anodo, ela vai descarregar desse terminal para o outro terminal. E essa descarga ela libera um fóton. No caso, a gente consegue enxergar a luz. Para o infravermelho, essa luz não vai ser enxergada no espectro visível do ser humano. A gente vai enxergar ela só se a gente colocar um celular com a câmera ligada, e aí a gente vai ver um pouco de brilho roxo ao redor desse LED. Todo o processamento que vai ser feito do nosso circuito será utilizando um microcontrolador, o mesmo microcontrolador do Arduino, que é o ATmega 328. Semelhante a um processador de computador convencional, ele é capaz de realizar cálculos de aritmética, além de operações lógicas. A diferença que ele vai ter para um processador convencional é que ele vai ter menos recursos. E nesse caso ele tem um pouco de alguns módulos a mais que não estão diretamente conectados dentro de um processador, que são as memórias e conexões para entrada e saída de dados, que incluem conversores analógicos digitais e entrada e saída de dados digitais. Para esse microcontrolador, a gente vai conseguir ter de memória dentro dele uma memória RAM, que é aquela memória volátil, onde quando os dados são inseridos, eles não são gravados permanentemente. Se o sistema desligar, tudo ali será apagado. E as outras memórias, que são memórias permanentes, que são a flash e a EPROM. A flash é onde a gente vai guardar o nosso código do Arduino no microcontrolador. E a EPROM geralmente é uma memória permanente, que é utilizada em casos específicos, onde a gente precisa guardar um valor por muito tempo sem precisar alterar esse valor. E aqui a gente consegue enxergar um pouco do que é que o ATmega tem dentro dele de conexões. É mais fácil visualizar isso no Arduino pelos rótulos que o próprio Arduino tem, mas aqui nesse diagrama a gente enxerga pinos digitais, portas de comunicação serial, conexões analógicas, conexões PWM que conseguem simular um sinal analógico, além de outros tipos de comunicação. Para projetar a nossa placa, nós vamos utilizar um software feito pela Autodesk, a mesma fabricante do AutoCAD, que se chama Eagle. Esse software nada mais é do que um conjunto de ferramentas que permite a construção de um esquemático, que é um modelo de abstração do circuito. Geralmente ele é útil para fazer uma documentação do nosso circuito. Atrelado a isso, é possível também fazer o layout físico do circuito,
onde a gente consegue ver as interconexões entre os componentes e como ele vai ficar de fato implementado na placa. Existe uma versão na Autodesk que o estudante ele pode adquirir e criar seus projetos. Porém, essa versão ela tem menos recursos do que uma versão paga. É isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai começar a utilizar o Eagle e os componentes que a gente apresentou aqui para fazer a concepção do nosso protótipo de gamepad. É isso, não se esqueçam de deixar o like caso tenham gostado do nosso vídeo e se inscrever no canal para poder ver os próximos cursos e palestras que nós vamos postar aqui. Obrigado.